Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista. O noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. Eles vêm, defende um povo, faz um rádio novo e a povo correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco da força vista. Toda noite vem chegando, vai comunicando, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o radialista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o radialista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais, Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Hora certa. 18h03 na Paraíba. Acompanhe conosco no programa de hoje. Justiça da Flórida manda intimar o ministro Alexandre de Moraes e americanos dizem que as sanções contra ele virão em pouco tempo. Jovem invade escola, pratica ataque com faca, deixa um aluno morto, outros 2 e uma professora feridos. Mesmo se intrometendo em assuntos da Argentina, Lula diz que aqui no Brasil ele não aceita intromissão de nenhum presidente de outro país. Polícia prende membros de grupo que tirava dinheiro de contas bancárias. Investigação aponta deputado como líder de esquema de roubo de dinheiro de emendas. Nova presidente do Partido dos Trabalhadores na Paraíba diz que na legenda não tem brechas para Adriano Galdino e nem para Cícero Lucena. O cotidiano brasileiro, os destaques da política estadual e os enfoques da política nacional. O Cidade em Revista pode ser acompanhado no rádio, no celular, no computador, no tablet, na rede social da sua preferência e na rádio Camisa 10 FM. Terminou o jogo do Fluminense com o Chelsea. O Fluminense levou um baile e perdeu por 2-0. Está fora da Copa do Mundo de Clubes. 18h04 agora. O transtorno do espectro autista é uma condição que acomete milhões no mundo todo. Porém, muitos têm dificuldade em entender o que é e como ele afeta as pessoas. O espectro autista compromete a comunicação e o comportamento. Inclui diferentes formas de manifestação que podem ser mais ou menos graves. Cada pessoa com autismo tem suas próprias características e habilidades, e é preciso respeitar essas diferenças. Rádio Camisa 10.
Campina Grande, Paraíba. Quer dar visibilidade máxima ao seu negócio? Com a Vitrine Outdoor, sua marca estará presente nos melhores e mais estratégicos pontos de Campina Grande. São mais de 120 placas espalhadas pela cidade, alcançando milhares de pessoas todos os dias. Seja visto por quem realmente importa e destaque-se no mercado. Anunciar na Vitrine Outdoor é investir em resultados. Entre em contato e leve sua mensagem para toda a Campina Grande. Vitrine Outdoor, onde sua marca brilha. Ligue para 3065-7840 ou 98882-4860 e peça a visita de um consultor. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Colégio Autêntico, um mundo de histórias, experiências e conquistas, sucesso e realização presente em cada fase da vida. Da infância e juventude, um projeto de ensino autêntico. Preparamos campeões para a vida. Colégio Autêntico, educação infantil, ensino fundamental e médio. Campina Grande e Patos. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 99971-4048. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 3341-3727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. A luta contra o câncer não é fácil. Por isso é preciso conhecer os direitos que podem ajudar. A pessoa com câncer tem direito à isenção do imposto de renda sobre os rendimentos da aposentadoria, reforma ou pensão. Porém, é preciso continuar declarando os valores no campo rendimentos isentos e não tributáveis. Conheça seus direitos para lutar contra o câncer. Rádio Camisa 10 FM, 24 horas no ar. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Hora certa. Falou, Roberto. 18 horas e 9 minutos na Paraíba. Pontualmente 6:09 agora. Alô pessoal, alô minhas amigas, alô meus amigos, saudações sinceras a todos, esperando que a paz
esteja reinando na vida e na casa, no lar de cada um. Estou de volta para o Cidade em Revista e a partir de agora nós vamos às nossas reflexões sobre os fatos mais importantes das últimas horas. Começar, como sempre, agradecendo, e nós precisamos ser gratos, precisamos exercer a gratidão com todas aquelas pessoas, com todos aqueles seres humanos que lembram de nós, que gostam da gente, que querem o nosso bem. Então, eu quero registrar aqui o meu melhor agradecimento, como dizia o poeta Ronaldo Cunha Lima, o meu mais escolhido agradecimento a todos quantos mandaram mensagens para mim no dia de ontem. Muita gente, muita gente. E como é bom a gente sentir que é querido, que há pessoas que gostam da gente, que querem o nosso bem. Para mim, isso já foi externado aqui, vocês sabem, o dia do aniversário é um dia normal, como outro qualquer. Mas como existe essa tradição de se olhar no calendário e dizer, é hoje e tal, e as pessoas cultivam essa celebração, então eu acabei trabalhando muito no dia de ontem, acreditem vocês. Preparei a minha participação na televisão, enviei como eu faço normalmente, envio tudo pela internet, mastigadozinho, organizado, para ir trabalhar. Quando foi por volta das 10h30 da manhã, o chefe de jornalismo, Anchieta Araújo, passou uma mensagem e disse, Paulo, está liberado, não venha não, tem muita coisa por aqui, dá para preencher o jornal tranquilo, fique por aí, celebre o seu aniversário. As pessoas pensam, né, que tem festa, que tem bolo, que tem aquele negócio de cantar parabéns e tal. Por aqui não tem isso. Por aqui não tem. Mas, até porque vocês sabem que eu estou saindo de um período de repouso, de isolamento, né, de problema de saúde que eu tive aí. Encerrando essa semana o uso dos medicamentos, mas já estou tranquilo, trabalhando legal. E acabei ficando com o pessoal que vem fazendo um trabalho na minha casa. Trabalhamos o dia todo ontem e eu resolvi também não fazer o programa da noite porque cansei, estava muito cansado ontem. Foi bom? Foi. Teve presente? Teve. Era carro chegando a toda hora e moto também, trazendo coisa. Aquela minha amiga lá mandou uma moto que o cara passou 15 minutos tirando pacote. E esse aqui, não, tudo aqui é para ele. Vai levando, vai entregando. Tá bom. Vou fazer o que? Agradecer. Teve um outro presente especial também, que algumas pessoas tomaram conhecimento. E a gente vai tocando. O importante é que estamos trabalhando, dispostos. Entendeu? O problema de saúde foi superado. E a vida segue. A gente emplacou mais um ano. E trabalho deve ser o caminho. Vamos tocar o barco, pedir saúde, pedir disposição a Deus, pedir coragem para trabalhar e continuar seguindo a vida. E aquilo que todo mundo me desejou é o que eu desejo para todo mundo. Quero o bem de todo mundo. Eu me sinto bem vendo as pessoas felizes, saudáveis, entendeu? Com seus pais. É isso que me dá prazer. Então, grande abraço para todos, outra vez muito obrigado, fiquei muito feliz em saber que tem, como dizia Humberto de Campos, uma meia dúzia de 3 ou 4 que gostam de mim. Isso é muito bom, muito legal. Aqui não tem lamentação, não tem choro, não tem, entendeu? Só tenho gratidão a Deus e a vocês. Tranquilo. O que vem, essas dificuldades para a gente, né, enfrentar, encarar, são coisas que vêm para até nos testar, para ver se a gente tem fé, tem firmeza, tem, entendeu? Então, quando vem uma doença, o que é que se faz? Curar, procurar ajuda médica, procurar medicamento e ficar bom e tocar o barco. Eu não fico me baldizendo de nada, mas de nada mesmo. Veio a dificuldade, veio. A gente fica triste, fica. Só tem um remédio: pular aquele obstáculo. Pronto. Pulou, a vida segue normal.
Muita gente me convidando ontem para almoçar, para jantar, amigos, políticos, autoridades, entendeu? Pessoas do povo. Não vou, ainda não. Rapaz, não vai tomar nenhuma cerveja? Ainda não, estou podendo ainda. Esse espaço, minha amiga Bernadette, que o ladrão sabido, vocês sabem que, como diz aquela dupla Caju e Castanha, existe o ladrão besta, bobo, né, trouxa, e tem o ladrão sabido. O ladrão sabido hoje em dia, ele trabalha com a inteligência. O trabalho dele é roubar, é fazer o mal às outras pessoas. Então, ou ele tem inteligência para usar as novas tecnologias, ou ele se alia, consegue cooptar alguém para fazer parte do seu grupo e usar a tecnologia para subtrair bens alheios. O trabalho do ladrão é roubar. Então, a gente vê certas notícias, a gente acompanha certos noticiários dizendo que os caras desviaram 50 milhões, 100 milhões de reais, 1 bilhão de reais, sem dar um tiro, sem atacar ninguém, sem machucar ninguém, sem correr risco também de se machucar, trocar tiro com policial, com vigilantes, coisas desse tipo. Por quê? Porque usam a inteligência e através dela fazem a utilização da tecnologia para enriquecer de forma ilícita. É bem verdade que um dia cai. O que os policiais contam, o que a literatura policial também conta, é que o ladrão ele não se contenta, ele rouba 10 hoje, amanhã ele quer roubar 15, depois ele quer roubar 20, nunca enche a medida. Ele passa um tempo gastando, usufruindo aquilo que subtraiu. Se não for preso, ele começa a planejar outra ação para roubar mais, e quer sempre mais e mais e mais. O ladrão sabido, hoje em dia, além de reservar 20% do que ele rouba para constituir bons advogados quando cair, quando for preso, ele não usa mais escopeta, metralhadora, espingarda, revólver, pistola, nada disso, granada. Ele usa a tecnologia. Mas não sabe nem mexer no computador, mas ele conseguiu um jovem, 2 jovens, 3 jovens, hackers, jovens que acham que vão transformar o mundo e que também querem ganhar dinheiro fácil. Ele conseguiu atrair aqueles jovens para o seu grupo e a partir daí se desenvolve toda aquela ação de tirar dinheiro de contas bancárias, de tirar dinheiro dos bancos, de tirar dinheiro de empresas que têm por aí grandes quantias depositadas, coisa desse tipo. Ainda semana passada a gente acompanhou aí no noticiário que tiraram cerca de 1 bilhão de reais ou mais de fintechs, de pequenas cooperativas, de bancos. Não tiraram dinheiro de nenhum correntista, tiraram dinheiro dos bancos e das cooperativas, mais de 1 bilhão de reais. Recuperaram 200 e poucos milhões numa conta e o resto evaporou, sumiu. É como aquele dinheiro que tiraram dos pensionistas e aposentados do INSS. O governo disse, tiraram, a gente paga, a gente vai repor. Eu achei um negócio assim, então, entendeu? Tão fácil. Não, a gente repõe, a gente paga. E estão dizendo que vão pagar a partir do dia 24 desse mês. Mas aí, por que é que eu estou abordando esse tema, como dizia Zé Lito Lucena, essa temática na abertura do programa? É porque a polícia conseguiu prender algumas pessoas envolvidas num grupo criminoso que desviou 107 milhões de reais de contas bancárias. Olha aí a inteligência. Os caras não foram lá, trabalharam de um canto bem longe, bem distante, e tiraram 107 milhões de reais de um banco do estado do Pará, lá no norte do Brasil, onde vai ter a COP30. Dizem que essas COPs, como gosta de dizer Dagoberto Pontes, são sessões de furtos, porque diz que os caras, o que se envolve de dinheiro com esse negócio, é tudo agamenon, tudo fachada, ninguém resolve nada. Baku, lá no Azerbaijão, aí, vamos agora para o Egito, vamos não sei para onde, nada. Acordo de Paris, Rio 92, lembra? Eco 92, desde aquele tempo que levam tudo, ninguém resolve nada e tal. Mas é uma outra história.
Mas o que a gente está relatando aqui é que a investigação sobre o desvio de 107 milhões de reais de um banco no estado do Pará revelou um esquema envolvendo uma quadrilha que vinha agindo em pelo menos 10 estados brasileiros. A polícia de Minas Gerais, por exemplo, informou que esse grupo tirou dinheiro de contas de clientes de uma agência na cidade de Santa Inês e pegou esse dinheiro e desviou para contas de Laranjas. Do dinheiro roubado pelos criminosos, 30 milhões de reais dos 107 foram depositados em contas de agências bancárias do estado de Minas Gerais com 21 movimentações bancárias. Você vê, roubaram 107, o pessoal achou 30, 77 até agora não. Na quinta-feira passada, dia 3, dois homens, um de 24 e outro de 28 anos, olha aí, jovens, foram presos no centro de Belo Horizonte, acusados de pertencer a esse grupo. Segundo a Polícia Civil, esses dois rapazes recebiam quantias importantes da quadrilha, fornecendo suas contas bancárias para que os criminosos movimentassem os valores roubados. A dupla foi detida quando estava numa agência no centro de Belo Horizonte, onde queriam fazer um saque de 2 milhões de reais. A investigação descobriu que os dois falsificaram um contrato de compra e venda de uma casa, utilizando inteligência artificial para tentar lavar o dinheiro roubado. O delegado Anderson Coppi, da 3ª Delegacia de Investigação contra Fraudes, explicou que ao fazer o saque dos 2 milhões, os rapazes ficariam com 200 mil, um ficava com 200, o outro com 50. E 1.750.000 eles entregariam aos integrantes da quadrilha. Como a polícia já vinha investigando esse esquema, o trabalho de inteligência descobriu esses dois jovens e fez a prisão dos dois em flagrante no momento em que eles iriam sacar os 2 milhões. Tudo começou no dia 30 do mês passado, quando o gerente desse banco lá em Santa Inês, no Pará, que foi preso, olha aí, fazia parte do esquema também, instalou dispositivos para roubar senhas dos clientes. Até o dia 3 desse mês, a quadrilha conseguiu levar 107 milhões e fez a distribuição desse dinheiro para 10 estados. Um dos homens presos em Belo Horizonte receberia 200 mil, como eu disse, e o outro 50. Pois é, descobriram. Durante a operação, o pessoal apreendeu com os dois rapazes R$ 1.564 em espécie, 2 celulares e o carro que eles estavam usando. Também foram bloqueados 2 milhões de reais em contas bancárias. 63 milhões podem ser recuperados, segundo informações da polícia. Levaram 107, um bom valor ainda vai ficar oculto, vai ter sido transformado em bitcoins, quem sabe, né? E evapora, dinheiro assim evapora. Então, ladrão usando a inteligência para tirar dinheiro de contas. Naturalmente que conseguiram cooptar um gerente de agência bancária que foi preso. Mas aí uma hora esse pessoal vai querer pegar o papelzinho bordado, o dinheiro. E foi nessa hora que a polícia prendeu esses dois jovens que entregaram o serviço. E a partir daí a polícia desenvolve novas investigações. São 18 horas e 24 minutos na Paraíba, pontualmente 6h24. A todas as pessoas que estão acompanhando também pelo Rádiosnet, a minha saudação. Presentes aqui os estados de Alagoas, Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Maranhão, Sergipe, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, olha só, Piauí, com a cidade de Parnaíba, tem também 3 ouvintes agora em Brasília, Distrito Federal. Muito obrigado pela audiência. Pocinhos, Toritama, Pernambuco, São Luís, Maranhão, João Pessoa, Aracaju, Areial, aqui no Brejo Paraibano, Remígio, também no Brejo, Vitória da Conquista, Bahia, Salvador, Simões Filho, Barreiras, na Bahia, Cuité, Curimataú, Seridó, alô Isabela, alô Bebeto, Bananeiras no Brejo, Gurjão no Cariri, Livramento também no Cariri,
Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Natal, Rio Grande do Norte, Maceió, nas Alagoas, Campina Grande liderando a audiência nesse instante com 736 pessoas aqui na Rainha da Borborema acompanhando o nosso programa. Muito obrigado a todos, fico muito feliz, minha responsabilidade aumenta e é claro que eu quero corresponder pela confiança das senhoras e dos senhores. Tive a oportunidade de comentar hoje na televisão, daqui a pouco vocês vão ouvir aí o áudio da coluna política, mas não custa nada, provocado aqui que fui pelo Afonso, dar um toque nesse negócio agora. Ontem teve um jogo do 13 aí, na Série D do Campeonato Brasileiro, e o governador do estado, João Azevedo, veio inaugurar a iluminação de LED, a nova iluminação do Estádio Amigão. E o que se divulgou é que a torcida deu uma vaia no governador. Isso é o quê? Me pede aqui o Afonso para comentar. Isso é falta de educação. A maior autoridade do estado vem à cidade entregar uma coisa importante. Todo mundo reclamava da iluminação do Amigão, que era péssima, era ruim. Nos últimos jogos em que eu trabalhei no Amigão, os faróis, a gente chamava assim, clareavam mais as cabines de imprensa do que o gramado. Tinha hora que nós da imprensa esportiva, tínhamos que trabalhar, no meu caso, eu segurando o microfone com a mão direita e botando a mão, fazendo uma espécie de parasol com a mão esquerda, porque a claridade do refletor vinha nos nossos olhos, ou seja, mal distribuídos, mal direcionados, alguma coisa assim. Aí vem o governador entregar a iluminação e os caras, é claro que um pequeno grupo acha de dar uma vaia no governador, a forma de agradecer. Isso não é coisa que se faça nem com o João Azevedo, nem com ninguém. A pessoa vem trazer uma obra que vai servir para todos os desportistas, para todas as torcidas, para toda a comunidade, ali a nossa principal praça esportiva, por que receber dessa forma? Ao mesmo tempo eu sei que aqui em Campinas se age assim, porque eu acompanho a política desde o governo de Hernando Sátiro, desde Ivan Bichara, Hernando Sátiro, eu acompanho, toda a vida foi assim. É adversário, junta um grupo aí de 15 ou 20, paga o ingresso, dá dinheiro, dá cachaça, dá isso para o cara vaiar alguém. Toda a vida teve isso. E pelo jeito vai continuar, mesmo com os tempos mudando, a tecnologia chegando, a era digital se instalando, tem gente que continua com esse tipo de prática e sente prazer, alegria, satisfação. Isso é coisa de terra de muro baixo. Então nota 0 para quem fez isso, era para se aplaudir a autoridade, independente de quem seja o governador. Paulo Roberto, Cássio Cunha Lima, Pedro Cunha Lima, quem mais? Bruno Cunha Lima, Adriano Galdino, Cícero Lucena, seja lá quem for, chegou trazendo um benefício, alguma obra, uma ação que vai servir para a cidade, vamos agradecer, vamos aplaudir. Olha o que eu falei lá no início do programa, saiba agradecer, saiba ser grato, tenha gratidão para com as pessoas. Aqui é o contrário, o sujeito vem trazer o benefício, dá uma vaia e acham bom. Quem vaia hoje, amanhã pode ser vaiado. Bote isso na sua cabeça. Já que a gente falou em roubo, em ladroagem, safadeza, cambalacho, o que você quiser colocar de adjetivação, rapaz, a Polícia Federal amanheceu hoje no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, de novo, no gabinete de um deputado, fazer busca e apreensão. 6h30 da manhã, a Polícia Federal chegou na Câmara. Estava lá a Polícia Legislativa, está aqui o mandado. A gente quer ter acesso aí para o gabinete do deputado Júnior Mano, do Ceará. Ele é hoje do Partido Socialista Brasileiro. 11h30 da manhã, quando eu fui para a televisão, os policiais ainda estavam escavacando tudo, abrindo gaveta, cofre, arquivo, pasta, não sei o quê, computadores. Né? Diz que o deputado é ladrão de primeiríssima linha. Como dizia minha avó, ladrão de marca maior. Pois bem, a investigação da Polícia Federal aponta que o deputado federal Júnior Mano é um dos líderes de um esquema de desvio de dinheiro público. Já pensou?
A informação foi confirmada por fontes ligadas à apuração e também fontes do Supremo Tribunal Federal. E quem manda ir para o gabinete de um deputado é o Supremo Tribunal Federal. Para a Polícia Federal, a apuração está numa situação de bastante avanço, ou seja, no estágio avançado. As primeiras fases dessa investigação começaram ainda durante o período eleitoral do ano passado. A suspeita era de que o deputado articulava, preste bem atenção, o envio de emendas parlamentares e, em contrapartida, uma parte desse dinheiro era desviada para pagamentos ilegais. Vocês sabem como é que é isso, né? Olha, estou botando emenda, todo dia a gente acompanha isso. Eu estou botando emenda de 2 milhões de reais para a cidade tal. Porque ali você escuta um deputado federal dizendo isso, um senador, e faz parte do trabalho parlamentar. Isso não está se condenando isso aqui. O problema é que alguns, prefeito, estou botando 2 milhões aí para a sua cidade, viu? 30% me devolva aí. 30% de 2 milhões, quanto dá? 600 mil reais. Me deu o dinheirinho bordado, papelzinho bordado. Dizem que é desse jeito. Então a polícia vem investigando. O parlamentar também participaria de um esquema de fraudes em licitações. Além de pedir parte do dinheiro das emendas, fraude em licitações, para ganhar mais, para roubar mais. Aparecendo com um deputado do outro lado do oceano, que certa vez uma prefeita chegou e disse que ele foi lá, que botou emenda para uma escola, aí ela não ia nem ver a cor do dinheiro, ele botou o dinheiro da emenda, ela tinha que pegar o dinheiro e entregar a ele. Aí a construtora dele é que ia fazer a escola, tudo era dele, ou seja, o dinheiro ficava todo na mão dele, para a prefeita depois prestar contas. Então esse deputado, Júnior Mano, participaria também de um esquema de fraude em licitações. Investigadores apontam que num jogo combinado com prefeitos e outras autoridades locais, além de empresários, durante os procedimentos licitatórios, as empresas de cartas marcadas ganhavam todos os contratos, todas as licitações. Aquele outro do outro lado do oceano, a empresa era dele mesmo. E claro que em nome de um laranja, né? Parte do montante ilícito, ou seja, do dinheiro desviado, de acordo com a investigação, iria para o caixa 2 do deputado para custear campanhas políticas. Então o Júnior Mano foi alvo de busca e apreensão hoje. Os agentes federais apreenderam equipamentos eletrônicos, tablets, computadores, HDs, tudo que tinha lá no gabinete dele, documentos nos endereços do deputado no Ceará e em Brasília e no gabinete. Rasparam, passaram o rodo. Casa dele no Ceará, apartamento funcional em Brasília e gabinete. Em nota, o deputado e o federal Júnior Mano negou qualquer participação em processos licitatórios, ordenação de despesas ou fiscalização de contratos administrativos. A Polícia Federal cumpriu no dia de hoje 15 mandados de busca e apreensão. Além das buscas em Brasília, a operação policial alcançou 5 municípios cearenses onde o deputado atua. A capital, Fortaleza, as cidades de Nova Russas, Eusébio, Canindé e Baixio. Sabe quem autorizou essas buscas e apreensões? O ministro Gilmar Mendes. O magistrado também determinou autorização para que a Polícia Federal tivesse acesso a todos os equipamentos eletrônicos do deputado. Computadores, tablets, HDs externos e também os celulares. Levaram tudo. Deputado Júnior Mano, que pelo nome não se perca, é um cara novo, dizem que foi muitíssimo bem votado lá no estado do Ceará e agora está todo enrolado do dedão do pé até o último fio de cabelo. São 6h35, 18 horas e 35 minutos agora.
Minha gente, eu dei uma olhada aqui agora na votação que esse rapaz teve em 2022. Ele teve 216.531 votos. É voto, né? É voto, viu? Júnior Mano. A gente fica refletindo sobre a política brasileira. O cara que tem emendas, que tem dinheirão do fundo eleitoral, do fundo partidário. Diga uma coisa, perde a eleição nesse Brasil fazendo um esquema desse. 40 anos de idade, esse rapaz tem 40 anos de idade. Viu? Natural de Nova Russas, Antônio Luiz Rodrigues Mano Júnior iniciou sua trajetória política em 2016 como vice-prefeito, lá na sua terra natal. Foi eleito deputado federal em 2018 com 67.917 votos. E em 2022, olha só, pulou de 68 mil, né, arredondando para 216.500 votos. Foi a segunda maior votação do estado do Ceará. Ele é empresário, administrador de empresas, atualmente membro das comissões de Saúde, Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados. Eleito pelo PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, foi expulso da legenda no ano passado, depois que declarou apoio ao candidato do Partido dos Trabalhadores, Evandro Leitão, na disputa em Fortaleza. Aí Bolsonaro se expulsa, Valdemar Costa Neto tira o time. O deputado participou de atos públicos, ajudou a reunir 41 prefeitos cearenses em favor da candidatura petista, o que causou seu rompimento com o Partido Liberal. O pedido de desligamento foi feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao presidente da legenda, Valdemar Costa Neto. 40 anos de idade, todo enrolado, deve estar milionário, agora não fiz nada, está tudo tranquilo, isso é onda. Eu sou um homem direito, honesto, trabalhador, nunca peguei num centavo de forma desonesta e tal, e por aí vai. Alô, Mossoró, eu vim aqui em Mossoró, Rio Grande do Norte, é longe, mano, Mossoró é longe, já trabalhei lá. Recife está aqui, Jaboatão dos Guararapes, tem gente agora em Garanhuns, em Caruaru também. Muito obrigado pela audiência. Boa noite. (18h38). Você está acompanhando A Cidade em Revista. O seu dia a dia passado a limpo. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Aqui, você falou em Júnior Mano. Eu sou Júnior César, mas não é Júnior César lá de Remígio, não. Pela foto que eu estou vendo aqui, é outro Júnior César, ele não diz de onde é. Mas passou o dia do aniversário sem tomar nenhuma. É verdade. Porque, minha gente, eu tenho a seguinte concepção. Meu amigo Gildo Lima do Nascimento, que está escutando agora, o frade Capuchinho, Emanuel Erivan, e o irmão dele, Márcio Araújo. Márcio mandou uma mensagem dizendo que encontra-se em Campina Grande. Diga uma coisa, você adoece, vai para o médico, faz consulta, faz exames, vários exames e tal. O médico detecta o problema que você tem. Aí ministra um medicamento, prescreve um medicamento, remédio caro danado, caro. Aí você está tomando o medicamento para ficar bom, está bem melhor, tal, já está autorizado a trabalhar. Aí vai tomar bebida alcoólica para cortar o efeito do remédio, perder aquele dinheiro todinho, destruir o tratamento que vinha fazendo. Não adianta fazer isso. Bebida tem todo dia, tem toda hora. E você comemora as coisas, não é só com bebida alcoólica, não. Você comemora no almoço, no jantar, tomando refrigerante, chupando picolé, tomando um sorvete, né? A bebida você bebe e vai consumir lá a qualquer hora. Meu amigo professor Rômulo Azevedo costuma dizer o seguinte, olha, quem bebe muito,
bebe muito por pouco tempo, porque adoece e morre. Se você beber controlado, gosta de uma bebidazinha, gosta de uma cachaçinha, de uma cervejinha, uísque, seja lá o que for, beba pouco, porque aí você vai ter aquele prazer por muito tempo. Porque a bebida alcoólica, para quem gosta, é uma coisa prazerosa, se for consumida moderadamente, como dizem nos comerciais. Agora, beber para se embriagar, qual é o gosto que tem? Diga, ressaca no outro dia, doença. Não, a bebida é uma coisa que você tem que saber quando deve beber, a hora de começar a beber e a hora de parar. Ter o controle absoluto. Tem gente que sai de casa, quando chega é o povo trazendo nos braços, vomitado, entendeu? Doente, e perde o trabalho, não vai, entendeu? Para que isso? É esse o objetivo? É a fuga de quê? Não. A bebida alcoólica deve ser para você se divertir, celebrar com os amigos, com as pessoas que você ama, que você gosta, aquelas pessoas cuja companhia lhe fazem bem. Aí sim, chegou a hora, pare. Não, vamos tomar mais uma. Vou não, eu paro aqui. Você quer continuar bebendo? Continue. Chegou minha hora, vou para casa, acabou a brincadeira de mavé, pronto. Agora, quantas são as pessoas que têm esse controle? Se tem gente que quando toma um copo de cerveja já se transforma, uma lapada de professor Uba já se transforma, uma dose de uísque, não dá. Bebida é uma coisa bacana, prazerosa, mas tem que ter limite, controle. E não é porque é o dia do aniversário que eu vou beber se eu estou tomando remédio. Não, daqui a mais 2 dias acaba a medicação, pronto, aí você comemora. Quantos e quantos de vocês, eu tenho certeza, já tiveram problema dessa natureza que eu explicitei agora aqui? Você está numa roda com amigos, moças, rapazes, homens, mulheres, ou só homem, ou só mulher, na casa de alguém, um aniversário, chamaram você para um jantar, aí de repente você olha para o relógio, 11h30 da noite, você diz, opa, estou indo embora. Chegou a minha hora. Não, rapaz, vá não, tá cedo. Toma mais outra cerveja aí, bota mais uma dose de uísque, então... Alguém vai se empolgando, talvez não tenha compromisso no dia seguinte, mas você tem, você vai trabalhar. Então, chegou, não bebo mais. Vou agora. Rapaz, você é bobo, você... Não, chegou, major. A minha hora é essa, a quantidade suficiente, tá bom? Aí, às vezes as pessoas se aborrecem, chamam você de chato, disso e daquilo. Não, chegou a hora, parou só depois. Pois bem, são 18h43. Vocês devem ter tomado conhecimento que houve eleição do Partido dos Trabalhadores no último domingo, anteontem. Tudo que é Estado brasileiro, a eleição para a escolha da direção nacional, das direções estaduais e das direções municipais. Meu amigo, que teve de briga, de confusão em várias cidades brasileiras, porque a gente sabe que no Partido dos Trabalhadores tem aquelas alas, né, as frações de partido que existem, eles têm sua sistemática própria de tomar decisões, disso, daquilo, e aqui e ali tem uma briga, uma confusão. Em Olinda o cacete roncou, o pau quebrou. Belo Horizonte a confusão foi tão grande que a justiça suspendeu, marcou para o próximo domingo. Aqui na cidade de, deixa eu ver aqui, meu Deus, estou olhando, São Gonçalo do Amarante, coladinho em Natal, lá onde fica o aeroporto. Cacete roncou também, mulheres e homens brigando, uma confusão desgraçada. Sim, mas o resumo da ópera é que Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara, interior de São Paulo, ganhou a eleição nacional, era o candidato do presidente Lula, 70 e tantos % da votação, aí está eleito, independente do que aconteça em Minas. Minas, talvez no próximo domingo, aí a votação que ele vai receber, e se for dada toda a outra, ainda não vai resolver a situação. Aí o que é que acontece? Aqui na Paraíba, a deputada Cida Ramos foi a eleita. E Cida Ramos deu entrevista durante o dia de ontem, na noite da segunda-feira também deu entrevista para algumas emissoras de televisão de João Pessoa, e ela disse que o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Adriano Galdino, não cabem dentro do Partido dos Trabalhadores,
mesmo que venham dizendo ou se disserem que vão apoiar Lula na tentativa do presidente de se reeleger no ano que vem. Entenderam? Durante o programa da TV Arapuã, dando entrevista para o jornalista Luiz Torres, Cida justificou sua posição ao dizer que os dois políticos, Adriano Galdino e Cícero Lucena, são donos de ideias e valores diferentes, muito diferentes daqueles defendidos pelo Partido dos Trabalhadores. Cida afirmou que o critério para as alianças no ano que vem seria, primeiro, reeleição de Lula, em primeiro lugar. Também ressaltou respeito ao que o PT defende como programa. Agora, em nenhum momento me consta que Adriano Galdino tenha dito que iria para o Partido dos Trabalhadores, porque ele pensa em ser candidato a governador pelo Republicanos, onde ele está. Nunca falou em se mudar para o PT. E Cícero Lucena também, a gente sabe que não tem jeito de petista de jeito nenhum. Dizem até que ele pode ir para o PDT, se quiser deixar a prefeitura de João Pessoa para se candidatar, mas são tudo confabulações. São com o prefeito de João Pessoa pela quarta vez. Cícero quer, no meu entendimento, é botar a mulher dele, Laura Emília Lucena, para ser vice-governadora de novo. Porque o filho já é deputado federal, vai tentar a reeleição, Messinho Lucena. Vocês acham que Cícero vai renunciar, ele precisa renunciar em abril, à prefeitura de João Pessoa, para disputar o governo do estado, sem ter certeza de apoio, sozinho? Quando deixa a prefeitura a caneta, ninguém sabe mais nem quem é, corre todo mundo para quem assumir, vocês estão entendendo? Eu penso que a jogada de Cícero é botar a dona Laura Emília de novo para ser vice-governadora, porque sendo vice e esse alguém de quem ela for vice vencendo, mais tarde ela vai se transformar em governadora. Agora, Cícero Lucena, como a gente chama, deixar a prefeitura de João Pessoa, renunciar para ir para uma disputa onde ele não tem certeza de absolutamente nada, ainda mais depois sem a caneta na mão, sem lenço e sem documento, aí, meu amigo, eu não acredito de jeito nenhum. Isso é mais ou menos como as tarifas do presidente americano Donald Trump. Não sei se outras pessoas pensam como eu, mas eu já matei a charada em relação a Donald Trump. Donald Trump é como vendedor de rede. Aqueles vendedores de rede lá de São Bento que a gente encontra nas feiras, nas cidades por aí afora. A rede é 100 mil reais, a rede mais cara que tem, 100 reais. Aí ele pede 400. Aí você, negócio que o cara pede 400 reais, você tem vergonha até de botar 200 ou de botar 150. Você diz, mas se o negócio custa 400 reais, não vou comprar de jeito nenhum. Quer para ir baixando o preço até chegar no preço real. Donald Trump diz, eu vou impor sanções tarifárias de 150%. Ave Maria, aí todo mundo reclama, chia. Ele quer, na realidade, cobrar 30 ou 40, ou até menos, 20%. Aí bota 150%. Aí se cair para 80, o cara vai dizer, tá bom, né? Era 150, caiu para 80, é metade. Desde aí fica dando risada. E os trouxas dizendo assim, tem palavra não. Queria impor 150, já caiu para 30, 40. Era o que ele queria, sabe? Mas nem todas as cabeças conseguem alcançar isso aí. O cara que é multimilionário nos Estados Unidos, é um dos homens mais ricos do país. O aviãozinho dele custa 200 milhões de dólares, o avião dele. Cresceu aprendendo a negociar no mercado imobiliário. Vocês acham que o homem desse vai dar murro em ponta de faca? Hein? O cara tem inteligência de sobra. Então ele sabe o que é que está fazendo. Aí tem gente que diz, Trump capitulou. Trump é muito fraco, disse que ia cobrar 120% de tarifa sobre o aço, sobre não sei o quê, aí está cobrando só 30%. Deixa que ele cobrava 10%, ele queria 30%, mas se ele dissesse 30%, eu queria dizer, deixa por 15%, aí ele bota 150% para chegar nos 30% que ele queria. Tem aqui a Flávia elogiando a entrevista da sexta-feira, lá no Ponto a Ponto da Rede Ita. Foi com a fotógrafa que a gente chama de fotojornalista, porque ela faz foto para o jornalismo, a Jaciara Aires, que é aqui de Campina Grande, reside em Brasília há 25 anos, uma entrevista bacana.
de uma pessoa de origem humilde, né? De família pobre, que venceu na vida, muito legal, muito bacana. Tem aqui os elogios da Flávia. O mérito, quando a entrevista é boa, é todo da pessoa entrevistada. Eu ali sou apenas o condutor de um bate-papo, de uma troca de ideias. Quando a entrevista é ruim, a culpa também é do entrevistado. É para não jogar, né, toda a culpa em mim. Porque entrevista, minha gente, é uma conversa. Entrevista é um bate-papo. Se alguém é convidado para dar uma entrevista, o que é que essa pessoa vai fazer? Responder as perguntas, não é assim? Então é uma troca de ideias. Daí porque quando o repórter, o jornalista, o radialista está entrevistando alguém, ele não deve dizer assim, eu vou lhe perguntar o seguinte. Não, ele está ali para perguntar, não precisa dizer mais. Já notaram que ele diz, eu agora vou lhe fazer a seguinte pergunta. Para que dizer isso? Continue a conversa, comece a conversa e continue. Aquilo ali tudo é pergunta e o outro é resposta. Pronto, não precisa dizer. Invariavelmente, vocês ouvem isso por aí, eu tenho certeza, em alguns programas de olha, eu estou aqui com o secretário fulano tal, eu vou lhe perguntar o seguinte. Não é legal? É como a história do tá aí, portanto. Bacana que tem uns que quando a gente convida para dar entrevista, né, aí não são todos, é bem verdade, mas tem gente que diz, você vai perguntar o quê? Ora, se o cara é enfermeiro, minha gente, e é convidado para uma entrevista, você vai conversar com ele sobre o quê? Diga, física nuclear, o foguete de Elon Musk, a taxa que Donald Trump está cobrando, a taxa de juros do Banco Central? Não, se o cara é enfermeiro, você vai conversar com ele sobre a sua atividade, a enfermagem. Você vai me perguntar o quê? Se eu disser pé da graça, sente aí que eu vou perguntar. Você vai respondendo, né? Se não souber responder as perguntas da sua área, aí tá danado. Aí eu vou perguntar e eu mesmo vou responder. Alô, Djalma Neves, alô, Luciano Guedes, alô, Sueli Policarpo. Muito obrigado pela audiência. Vou aqui dar uma olhada no WhatsApp, porque eu não olhei ainda. O povo me fuzila. Você está sabendo que vão cobrar imposto de quem tem bicicleta? É o Antônio Clemente. Olha, o governo negou isso aí. O governo Lula negou. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, Clemente, e para todos os demais ouvintes. Quando eu era criança, aqui em Campina Grande, quando eu tinha assim 10 anos, bicicleta tinha placa. Sabia disso? Bicicleta era emplacada. Se você não sabia, fique sabendo. Tinha plaquinha na parte traseira do jeito que tem nas motos hoje. Os da minha geração devem lembrar disso. Marcílio do Monte Santo, boa noite, Marcílio, tudo em paz com você? Está na audiência do programa, motivo de alegria. Ele estava com saudade do programa e eu com saudade de vocês também. Duas ligações aqui do doutor Gildo Lima do Nascimento. Eu não sei se Gildo está tocando no telefone sem querer. Às vezes você toca e faz uma ligação sem querer, mas aí só dá para atender depois do programa, né, mestre Gildo? Quem mais? Adalto Marques, o poeta, lá em Esperança. Beto Farias, em São Luís, Maranhão. Paulo, aqui tem vendedores de rede aí da Paraíba, principalmente nas praias. Pode prestar atenção, que a técnica deles vender as redes, uma rede de 70 mil reais, ele pede 250, 300. O preço dela é 70. Se você parar aqui no Riachão, quando vier de João Pessoa, é 70, 80, dependendo da rede. Tem rede de 50, de 60, aquelas mais bonitas, tem uma varanda, negócio, lá vai. Aí os vendedores de rede, eles pedem 500 reais numa rede. Tá doido, né? É Donald Trump, é. Tem mais aqui, tem aqui. Meu amigo Antônio Nunes, Toninho Manzoá. É assim que a gente chama ele. Dia 12 vai ser, deixa eu ver aqui, sábado vindouro, 12 de julho. 7 da noite, lançamento do livro de Antônio Nunes, Família, Educação e Cidadania. Museu dos Três Pandeiros. Um abraço, Toninho. Deixa eu ver mais aqui. João Luiz, meu amigo bombeiro militar, de serviço, Paulo. 7º Batalhão de Bombeiros. Boa noite para todo mundo. Marcos Soares, no Rio de Janeiro, boa noite. Meu amigo Antônio Ferreira, boa noite. Mandou aqui umas fotos bonitas. Ô Ferreira, essas duas primeiras aí
Esse de cor mais clara não tem, viu, aqui no Brasil. O de baixo tem. Esse de cima, na China, na Europa, por aqui não chegou não, viu? Esse negócio aí eu estou atualizado. Negão do Café, João Ricardo, boa noite. Professora Geovita Maranhão, boa noite. Vamos fazer como no ano passado, né, Geovita? Deixar Evandro Nogueira chegar. Ele vem do fim desse mês para o começo de agosto. A gente se reúne com o Dr. Gildo, Emanuel e Evandro, do mesmo jeito. Fazer uma brincadeira legal. Assídio Santa Bárbara, boa noite, Sargento Nogueira, Barra de Santa Rosa. Teixeira, já jogou o seu cartão de saúde fora. Estou cancelando o plano de saúde, eu acho que no dia 15, próximo dia 15. Vale a pena ter plano de saúde mais não. É melhor pegar o dinheiro que você tem, depositar numa conta todo mês. Se adoecer algum dia, você pega o dinheiro e paga particular para ser atendido na hora, sem demora, sem cara feia, sem chateação e com atenção de médico. Negócio de plano de saúde não vale mais nada no Brasil. Bernadette Oliveira, boa noite. Bebeto, Isabela, Wilson Siqueira, Juscelino Salles, Marcos Farias em Esperança, Branco Miguel, em Cacimba de Dentro, meu amigo Bebeto Medeiros Marajó, boa noite, Napoleão Maracajá, Fefé Cavalcante, Neto de Remígio, Giovanni Antônio, João Pinto, Márcio Araújo, irmão de Erivan, Jean Gregório, da Secretaria de Finanças do Estado, Valdec Nóbrega, Coronel Weber, Dr. Leandro Campelo, Milton 171, estou aqui na Pensilvânia, Estados Unidos, boa noite. É gente demais escutando esse moído. Muito obrigado a todos vocês, viu? Boa noite, desejo sincero de uma feliz noite. Mesmo se intrometendo em assuntos da justiça da Argentina, Lula não quer que presidente de outro país se intrometa em assunto do Brasil. Não é engraçado? Eu fico lembrando da minha avó, mãezinha. Mãezinha dizia assim: macaco não vê o próprio rabo, só vê o rabo dos outros. Já escutaram isso? Já ou não? Lula foi para a Argentina, o encontro do Mercosul, terminou a reunião, correu para a casa de Cristina Kirchner, ex-presidente está presa, prisão domiciliar, mas está presa. Chegou lá, levantou uma placa, Cristina livre. Imagina se Donald Trump chegasse aqui e levantasse uma placa, hein, de apoio a Bolsonaro e tal. Ele foi lá e fez isso. Aí ontem, quando Donald Trump fez aquela publicação defendendo Bolsonaro, dizendo que ele está sendo injustiçado, e a justiça brasileira age, entendeu, com 2 pesos e 2 medidas contra Bolsonaro e os seus aliados e tal. Aí Lula disse: não, esse presidente tem que cuidar da terra dele, não dê pitaco sobre o Brasil não. Só que Lula, ao levantar a plaquinha lá em Buenos Aires, Cristina livre, alguns interpretaram como ele estando afrontando a justiça argentina, que condenou a mulher em todas as instâncias. Ela teve direito de defesa, tudo, foi julgada, condenada, está presa. Aí hoje Lula, fazendo um discurso ao lado do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, diz que não tolera interferência externa e defendeu o fortalecimento da cooperação entre as nações do Sul global. Somos países soberanos. Não aceitamos imposições sobre nossas decisões internas, muito menos de quem tenta se apresentar como dono do mundo. Acreditamos no multilateralismo, que foi essencial para a estabilidade global após a Segunda Guerra e hoje sofre ataques extremistas, disse o presidente do Brasil. Não aceitamos nenhuma reclamação da reunião dos BRICS. Foi Trump que disse. Esse negócio aí de querer inventar uma moeda para substituir o dólar, eu taxo todo mundo em 100%. Não concordamos quando Donald Trump insinua que vai taxar os BRICS, disse Lula. Aí o doido lá da Argentina, o mundo está cheio de doido, né? O doido lá, presidente da Argentina, Javier Milei, disse: gente, ele veio para aqui, não foi nem lá no Brasil, foi aqui dentro. Afrontou a justiça italiana e agora não aceita que Donald Trump diga nada sobre a justiça brasileira. Não é engraçado? Pois é. Aí você escuta um lado, escuta o outro, vai dizer se quem tem razão é Lula, é Javier Milei, presidente da Argentina, ou Donald Trump. A decisão é sua.
Estão todos certos ou estão todos errados? Ou tem alguém certo ou tem alguém errado? Se eu não aceito intromissão de ninguém na minha casa, eu aqui, Paulinho Roberto, eu não vou me intrometer na casa de ninguém, entenderam? Como é que eu me intrometo lá na sua e não quero que você se intrometa na minha? Aí, major, aí é complicado, né? Sobre o meu amigo, meu xará Paulo, só que é Paulo Romero, e eu sou Paulo Roberto. Ele pergunta como é que foi a audiência da rádio no mês de maio, no mês de junho, mês passado, quando eu fiquei 15 dias sem fazer o programa, né? 2 semanas. Você acredita que eu fiquei ainda em terceiro lugar? Eu fiquei em segundo lugar em Campina, mesmo com 15 dias sem ter o programa no ar. E fiquei em quinto lugar na Paraíba, a Rádio Camisa 10 FM, graças a vocês, né, que escutam a emissora. Quando a gente faz o programa durante o mês inteiro, é sempre primeiro, segundo, primeiro. Mas aí, como eu fiquei 15 dias sem fazer o programa, e a maior audiência da rádio é nesse horário, aí caiu um pouco. Mas mesmo assim, eu não tenho do que reclamar. A audiência da rádio é muito boa, e aqui eu não invento número nenhum. É o Radiosnet, o Google, que mede a audiência, essa coisa toda. Vamos tocando o barco. Estão sabendo do moleque doido que invadiu uma escola hoje lá no Rio Grande do Sul? Rapaz, o que é que falta acontecer, hein? Um moleque de 16 anos de idade invadiu uma escola na pequena cidade de Estação. O Rio Grande do Sul tem uma cidade chamada Estação, é no norte do estado. O cara meteu a faca nas crianças, estudantes. Uma criança morreu, tem 2 feridas e uma professora também ferida. Como é que pode um negócio desse, hein? Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi, no centro da cidade de Estação. O cara invadiu a escola por volta das 10 horas da manhã de hoje e saiu distribuindo facadas aleatoriamente. A criança que morreu foi atingida nas costas dentro da sala de aula. A vítima é Vitor André Gambirazzi, 9 anos de idade. O safado que invadiu a escola foi apreendido. Pode nem dizer que foi preso, né? Apreendido. Deram um cacete nesse infeliz. Eles seguraram ele dentro da escola, tomaram a faca e chamaram a polícia, sabe? Enquanto a polícia não chegava, deram um cacete, que ele, toda vez que se lembrar, se ele escapar da surra que levou, todas as vezes que ele lembrar, ele vai cair. 2 meninas de 8 anos de idade ficaram feridas e foram encaminhadas a hospitais da região. Uma delas já foi liberada. A outra menina passou por cirurgia e está no Hospital Santa Terezinha, na cidade de Erechim. A professora de 34 anos de idade foi atendida no outro hospital e ela recebeu as facadas tentando defender os pequenos alunos. O cara entrou na escola com uma faca na mão, fez uso de bombinhas, aquela bombinha, traque, bomba junina. Jogou as bombas, quando as bombas começaram a estourar, ele saiu esfaqueando todo mundo. Os alunos esfaqueados são estudantes do 3º ano do ensino fundamental. Meu Deus do céu, deram um cacete no cara. Era para ter picado ele com a própria faca, né? E um sujeito de 16 anos, hoje em dia, minha gente, ele sabe tudo que tem que fazer. Maldade danada, invadir uma escola para atingir as criancinhas. Lampião faz uma falta, viu? Lampião faz uma falta nessas horas. Zezé Basílio, Sistomé, Cacau, aquela turma que tinha aqui em Campina Grande, no tempo de Mão Branca. Essa turma faz uma falta muito grande, viu? Que um sujeito desse era para ter sido picado todinho com a faca com a qual ele invadiu a escola. Imagine como é que estão os pais desse menino que morreu. Como é que estão os pais das 2 crianças feridas, uma já está em casa machucada e a outra internada, e a família dessa professora. Há Lampião ainda entre nós.
Estão dizendo aqui que o cara é doido. É doido. E porque ele não meteu a faca nele próprio? Na jugular, no pescoço, hein? Um infeliz dessa qualidade, um desgraçado desse, num país como a Inglaterra, no Reino Unido, sabe quantas vezes ele sairia da cadeia? Nunca mais. Resta da vida na cadeia. A Inglaterra prende criança de 8 anos para cima, sabia? Tem desgraça? Tem. Agora, vê a quantidade das desgraças que acontecem num país que tem lei rigorosa desse jeito, com a quantidade das desgraças que acontecem aqui no Brasil. Ah, surtou. É doido, manda ele pular do edifício Lucas ou do Palombo, lá do último andar, ou do Rick, não. É doido para atacar os outros, para fazer mal aos outros. Que qualidade de loucura é essa? É falta de cacete, né? Deram uma sua pequena, era para deixar o bicho espichado na hora. E um novo pedido de intimação da Justiça da Flórida, nos Estados Unidos, contra o ministro Alexandre de Moraes foi emitido ontem por acusações de violar as leis dos Estados Unidos, pedindo bloqueio de perfis nas redes sociais. Como você deve saber, o ministro brasileiro Alexandre de Moraes é acusado de censura por empresas de mídia. As companhias Trump Media e Technology Group, que são ligadas ao presidente norte-americano, e a plataforma de vídeos Rumble, dizem que Alexandre de Moraes censura conteúdos publicados nessas redes sociais aqui no Brasil. A intimação foi emitida ontem. Caso receba o documento, Alexandre de Moraes teria 21 dias para responder a um dos advogados citados no papel, ou será julgada a revelia. Você sabe que esse termo revelia é o termo que é dado para casos que avançam baseados nas alegações de quem acusa, né? Quando a pessoa não comparece para se defender. Hoje, alguns jornalistas apuraram que o ministro Alexandre de Moraes, até amanhã desta terça-feira, não tinha recebido a intimação. E souberam que ele não vai se manifestar sobre o caso. Já a Advocacia Geral da União, a AGU, informou que está preparando minutas para uma intervenção processual no caso. A AGU informa que nenhuma medida pode ser tomada contra o ministro do Supremo até que o tribunal analise e assine o mandado. Esse não é o primeiro pedido de intimação enviado para o ministro Alexandre de Moraes, sabia? Mês passado, uma ação igual foi emitida pelo Tribunal do Distrito Médio da Flórida, o mesmo que movimentou esse novo processo. Em fevereiro passado, essas empresas tentaram, sem sucesso, fazer a licitação contra o magistrado em outro processo do tipo. Para você lembrar o que aconteceu, o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão da plataforma de vídeos Rumble no mês de fevereiro. Antes disso, ele havia dado 48 horas para que a empresa indicasse um representante legal no Brasil. A decisão foi tomada em razão da manutenção da plataforma de um canal do blogueiro Alan dos Santos, que hoje vive nos Estados Unidos. E como não foram localizados representantes da empresa no Brasil para ser notificado, o ministro determinou o bloqueio. O pedido de Moraes fez com que a companhia, junto com o grupo Trump Media e Technology Group, acionasse a justiça norte-americana. Eles alegam que as decisões de Alexandre de Moraes tomadas em relação a empresas americanas violam a soberania dos Estados Unidos e acusam o ministro de infringir a primeira emenda da Constituição americana, que trata exatamente da liberdade de expressão. E tem um cidadão, um sujeito que é da assessoria do presidente americano, que é considerado ideólogo da direita populista global, conselheiro do presidente americano, Steve Bannon,
Ele disse numa entrevista hoje que o presidente americano está muito aborrecido com a situação do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Segundo Steve Bannon, o presidente Donald Trump considera inaceitável o julgamento de Bolsonaro e estaria convencido da necessidade de impor sanções financeiras ao ministro brasileiro Alexandre de Moraes, relator dos processos nos quais Bolsonaro é réu. O ex-presidente brasileiro, como você sabe, é acusado de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, entre outros crimes, e deverá ser julgado ainda esse ano. O assessor de Donald Trump, Steve Bannon, disse que as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes virão em algumas semanas. São 19h11 na Paraíba. Você está acompanhando A Cidade em Revista. O seu dia a dia passado a limpo. Ouça nossa rádio em seu celular. Baixe o aplicativo Radiosnet, o app de rádio mais leve e rápido para celulares. E ainda é totalmente grátis. Baixe agora para Android e iOS em radiosnet.com. Forçar uma mulher a beijar é crime. Tocar o corpo de alguém sem consentimento é crime. Divulgar fotos íntimas por qualquer meio. Crime. Agredir, humilhar, reter objetos, bens ou documentos. Tudo isso é crime previsto em lei. Denuncie. Disque 180. Violência contra a mulher é da conta de todos. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Quer dar visibilidade máxima ao seu negócio? Com a vitrine outdoor, sua marca estará presente nos melhores e mais estratégicos pontos de Campina Grande. São mais de 120 placas espalhadas pela cidade, alcançando milhares de pessoas todos os dias. Seja visto por quem realmente importa e destaque-se no mercado. Anunciar na vitrine outdoor é investir em resultados. Entre em contato e leve sua mensagem para toda a Campina Grande. Vitrine Outdoor, onde sua marca brilha. Ligue para 3065-7840 ou 98882-4860 e peça a visita de um consultor. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 99971-4048. 99971-4048. Bem-vindo ao Nildo Haute Coiffure. Há mais de 40 anos, tratamos sua beleza com respeito, espaço de conforto e satisfação, oferecendo a melhor experiência em beleza para você. O Nildo Haute Coiffure, em Campina Grande, no São José, Partage Shopping e Heron Marinho, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Você está acompanhando A Cidade em Revista. O seu dia a dia passado a limpo. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos. Área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. O transtorno do espectro autista é uma condição que acomete milhões no mundo todo. Porém, muitos têm dificuldade em entender o que é e como ele afeta as pessoas. O espectro autista compromete a comunicação e o comportamento.
Inclui diferentes formas de manifestação que podem ser mais ou menos graves. Cada pessoa com autismo tem suas próprias características e habilidades, e é preciso respeitar essas diferenças. Rádio Camisa 10. Campina Grande, Paraíba. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 3341-3727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Hora certa. 7h16. Acompanhe agora a coluna política do Em Dia da Rede Ita de televisão. Oferecimento Anatólio Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. E Colégio Autêntico. Você acompanhou a coluna política da Rede Ita de televisão. Oferecimento Anatólio. 11h59, ou seja, ainda é bom dia. Bom dia, Paulo Roberto. Bom dia, gente. Tudo em paz? Tudo sob controle? Tudo tranquilo? Tudo bem. Deu uma chuvinha agora aqui na área da televisão. Pois é, chuvinha, né? Chuva e sol, o pessoal diz que é casamento de... Como é? De raposa. Raposa. Agora com quem a gente sabe, se é com galo. Essa história de raposa com azul, mas não é casamento, né? Raposa com azul. É verdade. Aí é negócio de Reginaldo Rossi. Vamos à política? O adversário não foi tranquilo? Foi, ainda recuperando essa coisa toda, um remedinho, não é aquele remédio do professor Uba, não, é um remédio convencional. Mas tudo certo, aproveito para agradecer todas as mensagens, os presentes que enviaram. Tem gente que gosta de dar presente, é uma festa danada. E teve um presente principal que daqui a pouco eu lhe digo qual foi, não dá para dizer aqui não. Tá certo. Isso é complicado. Pois é, o presidente Lula está nas páginas. Você que é de Campina Grande, aqui da região, deve ter conhecido o radialista Zé Bezerra, da saudosa Rádio Borborema. Aí Zé Bezerra dizia, está nas páginas, quando ia anunciar os destaques do Diário da Borborema. Lembra disso? Isso. Então, Lula está nas páginas. Por quê? Porque ontem, no encerramento aí da reunião dos BRICS, ele achou de se reportar, de se referir às recentes atitudes e postagens do presidente americano Donald Trump. Primeiro, Lula falou sobre as taxações, aquelas tarifas exorbitantes que Trump diz que vai aplicar a vários países. E nós separamos esse trecho da fala presidencial. Olha, eu sinceramente nem acho que eu deveria comentar, porque eu não acho uma coisa muito responsável e séria um presidente da República de um país do tamanho dos Estados Unidos ficar ameaçando o mundo através da internet. Não é correto. Ele precisa saber que o mundo mudou. Não queremos imperador. Curioso é que lá dos Estados Unidos, se não o presidente Donald Trump, mas os seus principais assessores, ministros ali, eles dizem isso em relação ao Lula. Lula precisa saber que o mundo mudou. Aí Lula agora disse, é Trump que tem que saber que o mundo mudou. Mas o presidente brasileiro também fez menções àquela postagem do Donald Trump sobre Bolsonaro. Como você deve ter tomado conhecimento, Trump colocou em sua rede social que Bolsonaro é um perseguido, que está sendo injustiçado aqui no Brasil, ele e seus aliados, e Lula tomou conhecimento, disse que não ia falar, mas acabou falando. Vamos ver aqui. Esse país tem lei, esse país tem regra, esse país tem um dono chamado povo brasileiro. Portanto,
dei palpite na sua vida e não na nossa. Foi curto e grosso? Foi. Dessa vez ele foi. Aí Javier Milei, aqui vizinho nosso da Argentina, aí disse, avisem a Lula que aqui na Argentina esse país tem regras, tem leis, e que Lula dê palpite sobre o Brasil. Sobre a nossa Argentina não. Por quê? Porque Lula foi à reunião do Mercosul, lá no território argentino, pediu à justiça argentina para visitar Cristina Kirchner e levantou um cartaz dizendo Cristina livre. Nós temos esse cartaz aqui, olha só. Isso foi lá. Cristina livre, que em espanhol é livre. Quer dizer, Milei disse, ele condena Trump dizendo que se mete na política do Brasil e ele vem se meter na política argentina aqui. Porque o que há na realidade é que a doutora Cristina Kirchner, ex-presidente da Argentina, ela foi condenada por corrupção em todas as instâncias da justiça argentina e está presa. E Lula foi lá, levantou esse cartazinho aí, dando a entender que ele discorda da justiça, do que aconteceu na Argentina. Aí Milei disse, vai dar pitaco no seu Brasil, aqui não. E nós temos os compromissos oficiais do senhor presidente Lula para hoje. Aqui estão. A agenda presidencial começou com a cerimônia de chegada do primeiro-ministro indiano, o Narendra Modi, no Palácio da Alvorada. Eu achei estranho porque não é no Planalto, é no Alvorada. Houve a reunião de Lula com Narendra, depois a cerimônia de assinatura de atos, declaração conjunta à imprensa, daqui a pouco, o almoço, que será oferecido também no Alvorada. Depois Lula encerra essa visita oficial do Dr. Narendra e vai tratar das questões pessoais, recebendo o pessoal da chefia de gabinete, Marco Aurélio Marcola e Oswaldo Malatesta. E encerra a agenda com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. São os compromissos oficiais para hoje. Eu assisti um pouco da solenidade de recepção ao primeiro-ministro da Índia e solenidade muito bonita. Lula botou dragões da independência, botou cavalaria, botou tudo, recebeu com todas as honras que um chefe de Estado merece. A Índia é um país importante hoje na relação comercial, né? E tecnologia é só quem tem, né? O que tem de sujeira lá, e a gente sabe que é um país muito sujo, tem de tecnologia também. E o Brasil depende muito agora dessa. O modelo de trânsito lá não dá certo, não. Dá não. E Reginaldo Baixo está dizendo aqui, nem aquela saia que o doutor Narendra Modi usa, eles não usariam lá em Queimadas, de jeito nenhum, o pessoal ia assoviar quando ele passasse. Mas são as vestimentas oficiais do local. Plano local. O governador João Azevedo veio ontem, por ocasião do jogo do 13, inaugurar a nova iluminação de LED do Estádio Amigão. Nós colocamos aqui no Camisa 10. Estádio Amigão, João Azevedo entrega novo sistema de iluminação, destaca modernização dos estádios. Veja a claridade que essa luz de LED dá. Você vê na foto aí. Com certeza. Daqui a pouco a gente vai mostrar imagens no bloco de esporte, meu amigo. É uma coisa espetacular. E você, juntamente comigo, nós trabalhamos muitos anos no Amigão. Os refletores clareavam mais os olhos da gente na cabine do que o gramado. É uma coisa. Tinha goleiro que ficava sem poder jogar com o foco todo nos olhos, né? Agora, chato, esquisito e inoportuno foi uma manifestação que alguns fizeram contra o governador João Azevedo. Ora, o cara vai entregar a iluminação. Vão vaiar o governador na hora disso? Não tem nada a ver. Porque, é porque o cara é torcedor do Botafogo? É porque o cara politicamente não gosta? Olha, sinceramente, tem lugar que isso é falta de educação. Em primeiro lugar. Primeira coisa. Outra coisa, Cássio Cunha Lima era governador, torcia pelo 13 Futebol Clube, né? Ia jogo do 13, tudo. E todos têm direito de torcer. Ricardo Coutinho era botafoguense, Romero Rodrigues, quando era prefeito de Campina, campinense, e a democracia. Agora, Campina é useira e vezeira. Eu sou daqui, posso dizer, em fazer isso. Aqui ali junta um grupinho de 20 e 30 para dar uma vaia em alguém, você sabe que... E às vezes já vai orquestrar. É, tudo organizado. Paga até o ingresso pro cara ir lá, dar vaia. Acontece. E Hugo Mota está rebatendo a narrativa do governo de que ele é a favor dos ricos e contrário aos pobres. Tem repercussão na mídia estadual e nacional e a gente trouxe para você, está aqui. Narrativa de que o Congresso protege ricos em detrimento dos pobres é falsa, foi o que disse Hugo Mota. Falei há pouco do deputado Romero Rodrigues, ex-prefeito de Campina Grande, e Romero, de repente, não mais que de repente, monta num touro, um garrote, lá no seu sítio aqui perto do Alvinho, do Covão, e disse, se esse Luciano está montado num cavalo, o cavalo passou, ele montou. Eu estou montado num touro brabo. Eu sou domador de touro. E estou pensando em ser candidato a governador. Como dizia Juarez Amaral, será? Olha aqui, Romero nas páginas. Romero muda o tom e indica que será candidato ao governo do Estado em 2026. E aí? Já vimos esse filme, né? Já. É mais um ensaio, né? Todo mundo tem direito de dizer que é candidato. Na hora H o pessoal vai resolver essa situação. Boca maldita de hoje.
A boca maldita vem da eleição petista no último domingo, que aconteceu no Brasil todo. Teve confusão em várias partes do território nacional. A eleição foi suspensa em Minas Gerais. O Edinho Silva já está eleito, 70 e tantos % dos votos. O resultado de Minas não vai mudar o fato dele ter conquistado a vitória, mas a votação só será na próxima semana em Minas. Teve uma briga grande, uma confusão aqui em Olinda, no vizinho estado de Pernambuco. O pau cantou mesmo. Agora, pauleira, confusão, quebra, telequete, tudo que você puder imaginar foi em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal. Começou com uma moça militante petista, dando murro na mesa, esbufeteando a mesa, aí os homens olharam assim e disseram, a menina tá brava, nós vamos mostrar como é que se briga. Boca maldita de hoje vem do Rio Grande do Norte. Que eleição petista. Você viu que a mocinha lá estava brava, não? Eu murro na mesa. Assim, essa daí quebra pau. Em Olinda também. Em Olinda teve gente que sangrou, foi para o hospital e tudo. Muita confusão. Foi a nossa boca maldita de hoje, Anchieta. Tá bom, amanhã tem mais, né? Até amanhã. Muito bem, então vamos a Brasília. Outras novidades direto de Brasília com Napoleão de Castro. Grande abraço, Anchieta. Cumprimentar você, cumprimentar o nosso telespectador, nossa equipe. Terça-feira, 8 de julho, nossa equipe volta de Brasília. Acompanhamento direto da capital federal. Semana com movimentação intensa de parlamentares, pelo que a gente já pôde apurar nesta manhã aqui em nível de Congresso. Certamente vai dar também um grande debate nas comissões e também nos plenários, tanto da Câmara como do Senado Federal. Como um dos maiores partidos do país, o Partido dos Trabalhadores realizou ontem em todo o território nacional suas eleições para os diretórios municipais, estaduais e também em nível nacional. O ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva, que já foi deputado estadual por São Paulo, foi eleito com mais de 60% dos votos. Ele, que é da corrente liderada também pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com 59 anos, Edinho Silva é tido como um integrante da ala moderada do partido e vai assumir o comando pelos próximos 4 anos. E quem conversa conosco é o líder Gervásio Maia, que participou do encontro de líderes capitaneado pelo líder José Guimarães, que busca um entendimento e uma pacificação entre governo e Congresso Nacional. A fala do líder Guimarães é muito positiva, porque ele coloca como base de tudo o diálogo. Então, através do diálogo, ele inclusive comentou as conversas que teve com o presidente Hugo, inclusive ao anunciar a medida judicial para tentar derrubar a votação que ocorreu aqui na Câmara em relação ao IOF. Então, eu acho que o diálogo, eu entendo que o diálogo é a base de tudo para que a gente possa conciliar e colocar sempre em primeiro lugar os interesses do Brasil. Agora, com muito diálogo. É preciso que o diálogo possa prevalecer sempre, até porque, repito, essa é a casa do diálogo. As informações de Brasília, exclusivo para o Em Dia da Rede Ita, Napoleão de Castro. Napoleão de Castro, como sempre, fechando a nossa coluna política direto de Brasília. Você acompanhou a coluna política da Rede Ita de televisão. Oferecimento Anatólio Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. 99999 e Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande.
19 horas e 30 minutos na Paraíba, 7h30. Vocês que estão acompanhando o programa desde o início, ouviram que quando estava vendo o programa, eu anunciei logo a derrota do Fluminense para o Chelsea da Inglaterra, 2-0. Vaga para mais, o Fluminense não jogou nada, levou um baile. Na pelada o pessoal chama isso de, né? Foi um comer danado. Pronto, o Chelsea comeu o Fluminense, um time acanhado, era no ataque o tempo todo. 2-0 foi um resultado ainda, se você olhar direitinho, razoável para a falta de futebol do Fluminense. E curioso é que a lei do ex funcionou. Os 2 gols do time do Chelsea, marcados exatamente pelo jogador que saiu do Fluminense, João Pedro. Nem comemorou, mas fez 2 golaços. Fora, chegou longe demais, né? Valeu, porque dos 4 brasileiros que foram para lá, Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Fluminense, o Fluminense chegou a essa condição aí de semifinalista. Ganhou um bom dinheiro, volta, mas a diferença de futebol hoje foi simplesmente gritante. O futebol que o Fluminense jogou hoje não dava nem para começar. Sabe o que é? Não dá nem para começar? Pronto, foi isso. 2 ainda foi muito pouco. Ou se você preferir, 2 ainda foram muito pouco. Quando você de 2 se referindo ao placar, você pode jogar no singular. Sou Flamengo e estava secando. Pois é, flamenguista, botafoguense, sexual do outro. Tudo bem, faz parte. Olha aqui, o deputado Júnior Mano. Você sabia que ele mandou emenda de 4.400.000 reais para a cidade onde a mulher dele é prefeita, ou não? Você acha que o cara ia desprezar a mulher? A mulher que ele ama, hein? Meu amor é prefeita, eu vou botar umas emendazinhas para lá, 4.400.000 reais, fazer o quê? Tá certíssimo. Se o cara não trabalhar nem pela sua cidade, quem danado é que vai trabalhar? Agora a polícia está investigando se a mulher fez as obras ou se o dinheiro evaporou. O presidente Lula já anunciou que não vai sancionar aquela lei aprovada que aumenta o número de deputados na Câmara aqui no Brasil, de 513 para 531. Aumentar 18. Lula disse que não vai assinar não quer carregar isso nas costas não. Vai dizer, foi ele quem assinou e tal. Aí se Lula não sancionar, o que é que acontece? Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso, vai promulgar. E acabou a história. A não ser que apareça depois algum ministro do Supremo dizendo que não pode também. É inconstitucional. Lula diz que assinando isso aí vai desgastar a sua imagem junto ao eleitorado brasileiro. Agora, Alcolumbre disse hoje o seguinte, se Lula não sancionar e chegar aqui, é chegando e eu assinando, quero nem saber. Está aprovado e acabou a história.
mais mensagem chegando aqui, tá aqui. Paulo, eu li hoje que o São João de Campina Grande, no Parque do Povo, teve um público de 3.200.000 pessoas. Isso é possível? Meu nome é Aníbal Aquino. Aníbal, se no Réveillon de Copacabana o pessoal diz que tem 2 milhões de pessoas, no último disseram que já aumentou para 2,5 milhões, né? Então, no São João aqui, deixa o povo dizer que tinha 3, 4 milhões, não paga nada não. Agora você acredita se quiser, né? Vamos valorizar a nossa festa, dizer que tinha 4 milhões de pessoas. O ano passado tinha 2 milhões. Esse ano já foi para 3.200, né? Você está dizendo aqui que leu. Para o ano a gente vai ter uns 4 milhões. Réveillon de Copacabana vai ter uns 5 milhões. E assim a gente vai dizendo, né? A fantasia faz parte do show. Olha aqui, tem mensagem do Tibério. Boa noite, Paulo. Gostaria de saber da assessoria do prefeito de Lagoa de Roça o porquê da demora de uma obra que parece uma praça e desde o ano passado está parada. Outra vez que eu estive em Lagoa de Roça, eu vi ali aquela imagem do Cristo Redentor, tinha um tapume. Será que é aquilo ali que você está se referindo? Pois é. Meu amigo Luiz Rocha, oficial de justiça, abone a falta que eu cheguei. Tem mais, Antônio Clemente, o bichinho lá do Rio Grande do Sul surtou. Falta de um cipó de boi serenado ou de um cipó de jucá. Minha amiga Salete de Guarulhos, na Grande São Paulo, boa noite. Como sempre, acompanhando o programa. Pois é, que mais aqui? Jaciara Aires está lá em Brasília, mandou aqui um áudio que eu vou escutar daqui a pouco. Minha amiga Jaciara, quem mais? Paulo, o VLT agora sai ou você continua sem acreditar? Não, olha, o problema é que é uma obra, é uma ação, se você assim quiser classificar, complexa. Por quê? Invadiram a linha do trem. A linha do trem está toda invadida. Na área urbana de Campina, até chegar ali pelo Hospital da FAP, tem até uma invasão que o pessoal há um tempo chamou de invasão da linha do trem. Meu amigo, para tirar esse povo todo, para indenizar aquilo ali, vai ser uma zoada tão grande e vai levar tanto tempo que você nem tem ideia. Agora, se a prefeitura quiser, tira. Junta-se ao Ministério Público, junta-se ao Poder Judiciário, tira tudo, vai demolir. Agora imagina a grita desse pessoal. Aqui perto de onde eu moro, na antiga invasão do Tambor, tem uma parte da linha do trem que o sujeito fez uma casa onde eram os trilhos e tem um sítio, fez um sítio. Plantou bananeira, tem fruta, tem verdura, tem horta e tal. Nesse trajeto todo tem gente morando, tem gente vivendo. Então, ao meu ver, como diz um político ali, ao meu sentir, o que é que acontece? Isso vai render umas 4 eleições ainda para frente, sabe? Porque não é fácil não. Para tirar esse povo é complicado. Tem mais aqui. Por que uma cirurgia ortopédica no hospital de trauma demora tanto? Porque tem muita gente para fazer cirurgia. Cirurgia ortopédica é o seguinte: o sujeito cai de uma moto, ou um carro bate numa moto, derrubou alguém, lá vai. Chega lá, fratura de perna, fratura de braço, fratura de clavícula, não sei o que, fêmur. Aí alguns precisam de prótese, aí tem que encomendar a prótese, lá vai. O sujeito fica lá gritando 2, 3 dias. É complicado, major. Se você for fazer uma cirurgia ortopédica pagando com seu dinheirinho do pé do CIPA, como a gente diz aqui, já vai ter dificuldade hoje, porque são poucos os ortopedistas na cidade, quem faz cirurgia ortopédica. Imagine no hospital público, onde a cada fim de semana chegam em média 100 pessoas, uma centena, com fratura de todo tipo para fazer cirurgia. Aí é claro que os médicos têm que priorizar. Por isso que tem a classificação, né? Pulseira verde, pulseira amarela, pulseira vermelha. Pulseira verde vai esperar uns 15 dias ou mais. Pulseira amarela, quem sabe uma semana. Pulseira vermelha, menos tempo.
talvez na hora. Então tem que se classificar a situação de cada um para poder ver como é que vai fazer. Não é fácil não. Digo a vocês com absoluto conhecimento de causa. Plano de saúde, caro hoje em dia. Você pagando todo mês na data certa, tem profundas dificuldades para ser atendido. Imagine 0800. Ah, meu amigo, você não sabe como é que a banda está tocando não. Tem mais aqui, Afonso. Por que os agentes de saúde paralisaram as atividades hoje de manhã e fizeram um protesto? Porque disseram que estavam sem receber. Quando recebe, trabalha tranquilo. Quando não recebe, chia, reclama. Não é assim? Com qualquer trabalhador? É. Eita, Paulo, hoje tentaram invadir o gabinete de Hugo Mota. Foi em Brasília? Aí diz aqui, o bicho está pegando. Pois é, o bicho, para alguns o bicho já pegou. Para alguns o bicho está pegando e para outros o bicho já pegou. 19 horas com mais 40, deixa eu olhar bem direitinho aqui o relógio, 42 minutos agora. 7h42. Tenho eu a impressão de que o moído hoje está completo. Então, chegou a hora, professora Geovita, de pedirmos as bênçãos para todos os que ouvem, que acompanham este programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo agora está abençoado, mas eu quero fazer aquele lembrete. Jamais teremos outra terça-feira com a data de 8 de julho de 2025, porque cada dia é único. E eu espero que vocês estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, como eu estou fazendo por aqui. Este é o dia número 189 do ano. E ao seu final, logo mais à meia-noite, estarão 176 dias deste ano da graça de 2025. Lembre-se, amigo, lembre-se, amiga, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco da cansa vista. Quando a noite vem chegando, vai comunicando, Cidade Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, o rádio intimista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, o rádio intimista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. Paulo Roberto. Estamos concluindo o nosso programa desta terça-feira, esperando ter contribuído de alguma forma para esclarecer os fatos, através do bate-papo, da interação, da troca de ideias, nas reflexões que nós fazemos sempre a partir das 18 horas. A Rádio Camisa 10 FM fica no ar às 24 horas do dia, tocando canções maravilhosas, músicas das antigas, páginas musicais que hoje em dia as rádios comerciais praticamente nem tocam mais. E os nossos próximos encontros estão agendados assim. Amanhã, por volta do meio-dia, na Rede Ita de televisão, tem coluna política. Às 18 horas eu pretendo reencontrá-los aqui em mais um Cidade em Revista. Boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco neste mundo
Roberto. Você acompanhou A Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.